Filho, você está no Cartola Sem Demora. Vamos lá falar sobre rodada 11, time principal. Rapidamente, vamos mostrar como foi o nosso desempenho na rodada anterior e a gente pontuou 68,63, uma excelente pontuação para uma rodada tão difícil. A gente bancou o Ederson. Quando a gente postou o nosso time, a gente falou, vamos bancar o Ederson. Muita gente apostou também e conseguiu se sair muito bem nessa rodada. O nosso total de patrimônio agora é de 139,76 e o nosso total de ponto acumulado 630,61. Eu falei para vocês, devagarinho, mantendo a regularidade, a gente vai chegar lá em cima. Sem mais demora, vamos lá escalar o nosso time para a rodada de número 11, que o mercado já fecha amanhã, 16 horas. Antes de começar a nossa escalação, vocês precisam saber que essa semana volta a Sul-Americana, volta a Libertadores, então já tem jogo terça, já tem jogo quarta, tem jogo quinta, então alguns clubes tendem a estar poupando alguns de seus atletas e a gente precisa ter muita atenção na hora que a gente for escalar. O termômetro dessa rodada tende a ser muito turbulento até o seu fechamento. Mas vamos lá, vamos aqui traçar o nosso esboço para essa rodada. Vamos começar por onde a gente sempre começa, que é pelos goleiros. Temos boas opções para essa rodada, temos sim, Fernando Miguel, está bem desvalorizado aqui, 1,57, mas ainda custa caro. Thiago Volpi, se realmente for jogar, o São Paulo que já tem jogo na terça. Marcos Felipe, bom jogo para ele. Diego Alves, Everson, Felipe Alves, bom jogo para o Felipe Alves aí. O Corinthians que costuma mitar muitos os goleiros. Jailson, bom jogo para o Jailson, vai ser bem exigido. E chegando aqui os nossos goleiros baratos que a gente gosta. Daniel, jogo muito bom para ele. Matheus Teixeira também. Walter, Matheus Cavicchioli e ele aqui, o Gabriel Chapecó. Para nosso primeiro esboço, o nosso primeiro goleiro, a gente vai estar ficando aqui com ele, a gente vai estar indo com o Walter. Rapidamente, vamos lá para os nossos zagueiros. Chegando aqui nos zagueiros, a gente tem boas opções para essa rodada. A exemplo do Rodrigo Caio, a Chape que está cedendo muito para zagueiros. Gustavo Gomes, resta saber se ele vai jogar. Thiago Heleno, bom para a rodada, porém já tem jogo na terça, então de olho nisso. Tite, bom nome. Assim como Hever, Éder, que está bem desvalorizado aqui. O Atlético Goianiense, que quando sai para jogar e costuma manter o SG, é um jogo bem favorável para isso. Pedro Henrique, mas como o Thiago Heleno já tem jogo na terça, tem que ficar ligado nele. Descendo mais aqui, a gente tem o Júnior Alonso e o Nathan Silva, duas boas opções, mas o Galo também tem um jogo muito difícil terça-feira contra o Boca Juniors, então de olho neles. E para finalizar aqui, Bruno Mendes e Gabriel Lacerda, duas boas opções de zagueiros baratas. Mas para o nosso time, para esse nosso primeiro esboço, a gente está ficando aqui com o Nathan Silva e o Rodrigo Caio. Vamos agora para as nossas laterais. Chegando aqui nas laterais, a gente tem boas opções. A exemplo do Natanael, que decepcionou muito a gente na rodada passada. Fagner, boa fase do Fagner. Assim como o Marcinho. Vinha, apesar do Vinha estar muito valorizado, precisa de 11,80 para começar a valorizar. Tem um jogo difícil, pega ali o Marinho, pega ali o Marcos Guilherme, então é um jogo difícil para o Palmeiras. Isla, boa opção. Chape, que cede muito para lateral direito, todo mundo está cansado de saber. Samuel Xavier, bom jogo aí para o Fluminense. Dupla de laterais do São Paulo, Léo e Igor Vinícius, porém o São Paulo joga na terça-feira também. Nino Paraíba, bom para a rodada. Tinga e para finalizar aqui, o Felipe Luiz, essa dobra do Felipe Luiz e o Isla, bem forte para a rodada. Mas para o nosso time, a gente vai estar fechando aqui com o Isla e a gente vai fechar aqui, dar mais uma oportunidade para ele, a gente vai estar fechando com o Natanael. Técnicos bons para a rodada, Rogério Ceni, muito bom, assim como o Juan Vodivoda, muito bom também. Hernan Crespo, boa rodada para ele, assim como o Roger Machado, o Marquinhos Santos e aqui para fechar o Luiz Felipe Scolari, que custa bem baratinho.
Mas, a gente vai ficar aqui com ele, Marquinhos Santos, que tem um jogo em casa e ele pode estar se saindo muito bem. Vamos agora para o nosso meio de campo. Chegando aqui no nosso meio de campo, a gente tem excelentes opções para o meio, inclusive 2 unanimidades. A primeira é o Gustavo Scarpa, tem que estar no time de todo mundo, mesmo o Cartola tirando as assistências dele. E o Arrascaeta que chegou com tudo, a Chape que cede muito para meio campista, então o Arrascaeta é uma excelente opção, inclusive para capitão essa rodada. Assim, resta uma vaga e ela pode ser preenchida pelo Iago Pikachu, a boa fase do Pikachu, apesar do jogo difícil. Tassiano, porque o São Paulo tende a ir com um time muito misto para esse confronto. Descendo mais aqui, a gente tem ele, o PP, ótima fase do PP. O PP, mesmo sem fazer gol, está se saindo muito bem. Gabriel, pela fase, assim como o Juninho Valora, mas tem um jogo mais difícil. Descendo aqui, a gente tem o Matheus Vargas e o Lucas Crispim, esse meio de campo do Fortaleza, que está se saindo muito bem. Johan, Bojongo pro Johan, resta saber se ele realmente joga. Rodriguinho, o Wesley, bom jogo pro Wesley, até para estar fechando aquela dupla ali. O Wesley e Matheus Peixoto, bons para a rodada. E chegando aqui embaixo, a gente tem ele aqui, o Thiago Maia, meia do Flamengo, bom para a rodada também. E para finalizar, Zé Rafael, o Zé Rafael que voltou a jogar bem, pontuou 4.6, tem um jogo favorável para ele também. Mas a gente vai fechar a nossa última vaga aqui no nosso meio de campo, nesse nosso primeiro esboço, com ele, o PP, pelo jogo favorável que ele tem. Assim, vamos agora para o nosso ataque. Aqui no ataque a gente tem boas opções. A exemplo do Hulk, bom jogo para ele. O Hulk que decepcionou a gente na rodada passada, era um capitão de muita gente. Marinho, bom jogo para o Marinho. Trio de atacantes do Bragantino, quando eles jogam fora de casa, eles costumam ir bem, Arthur, Ítalo e Elinho. Gilberto, agora que o Gilberto vai estar fora do radar, a tendência dele ir bem é muito grande, principalmente se pegar o time misto do São Paulo. Matheus Peixoto, pela boa fase do Matheus Peixoto, jogo em casa favorável. David, mito da rodada passada, o David que está muito valorizado, mas brilhou na rodada passada. Pedro deve ser uma das unanimidades da rodada, a Chape que cede muito também para número 9. Descendo aqui, a gente tem o Matheus Babi, excelente jogo para o Matheus Babi se ele jogar. Gustavo Mosquito que é um jogador bem regular, vai estar ali te entregando 3 ou 4 pontos tranquilamente. E para fechar aqui, para finalizar, Vitinho, bom jogo para o Vitinho, e Wesley, bom jogo para o Wesley também. Mas, nesse primeiro esboço, a gente vai ficar aqui com o Pedro, unanimidade na rodada. Vai fechar com o Hulk, resta saber que se o Hulk vai jogar, o Hulk que nesse clássico ele vai fazer o gol dele, estamos esperando nisso. E para finalizar, a gente está com a dúvida se a gente fecha com o Marinho ou com o Gilberto, jogo bom para os dois. A princípio a gente está ficando com o Marinho, mas na nossa revisão tudo isso pode mudar. Assim, vou botar aqui na posição de escalação para vocês visualizarem melhor o nosso time. O nosso time vai com Walter no gol, Natanael e Isla, nossos laterais, Rodrigo Caio e Nathan Silva, nossos zagueiros, Gustavo Scarpa, Arrascaeta e PP, nosso meio de campo, e no ataque, Hulk, Marinho e Pedro de capitão. Técnico, Marquinhos Santos. E o nosso banco de reserva vai com Gabriel Chapecó no gol, Nino Paraíba na lateral, Zé Ivaldo, nosso zagueiro, Johan, nosso meio campista, e Vitinho, o nosso atacante. Esse time custou 139,73, um time que já começa a ficar caro, mas a gente espera que esse time pontue bem mais uma vez. Esse foi o nosso esboço para a rodada de número 11. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite para seguir a gente nas nossas redes sociais, @Cartola Sem Demora, ou, se preferir, no nosso grupo de Telegram gratuito, que é lá que vai estar saindo a nossa escalação final, momentos antes do fechamento do mercado. Então é isso, pessoal. Sem mais demora, vem comigo e vem imitar.